Vamos estudar então a palavra? Aqui no Salmo 148, nós vemos como que toda a criação é convocada a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor não apenas porque isto é importante, não apenas porque para isto foram criados, mas louvar ao Senhor porque esta é a essência da vida. Nós vamos descobrir que tudo que somos, que tudo que temos, que todas as coisas convergem para Deus e estão nele. Só existe sentido para o viver, e não apenas o viver como ser humano, mas a vida toda que exige e que emana de toda a criação, a vida que é perpetuada através das espécies, através desta renovação, é para louvar ao Senhor, é para engrandecê-lo. Toda a natureza se prostra reconhecendo o seu Criador. E o salmista trouxe aqui um coro de aleluias, um coral da natureza louvando e adorando a Deus. Sabe, que em sua casa você tenha louvor e adoração o dia inteirinho. Eu me lembro que quando me casei, já estou com 42 anos de casado, então não tinha DVD, não tinha CD, nós tínhamos aqueles long plays, aqueles discos de vinil grandes, e nós tínhamos uma eletrola na nossa casa automática, com a sua agulhinha, ia passando aquele long play até o final, e quando acabava aquele long play, quando acabavam aquelas canções, caía o outro disco, e mais músicas. Cada long play durava uma média de meia hora com as suas canções. E ele cabia 10 long plays. Então eu tinha ali 5 horas de música programadas durante o dia. E assim nossos filhos cresceram, aquela música ambiente suave o tempo todo. Era o Luiz de Carvalho, era o Feliciano Amaral, eram outros cantores, os Arautos do Rei, Vencedores por Cristo. E esses cantores estavam ali entoando os louvores ao Senhor. Eu posso dizer que as paredes da nossa casa eram impregnadas de louvor. E dos nossos lábios jorravam os louvores do Senhor o dia inteiro. Então a gente podia experimentar o que é o louvor estar continuamente ao nosso redor, traz a presença de Deus, havia paz. Qualquer pessoa que entrava na nossa casa falava, aqui é diferente, tem uma paz, a presença de Deus. É um lugar claro, é um lugar gostoso de se estar. A nossa casa, a sua casa, deve ter um altar ao Senhor. Não é necessariamente um altar de pedras, um altar feito, um altar que todos podem ver com os olhos humanos ou os olhos físicos, mas um altar espiritual, onde Deus é adorado. Deus habita no meio dos louvores de seu povo. Se você fizer uma viagem ao céu agora, sabe o que você vai ver lá? Louvor e adoração. Mas se você fizer uma viagem no inferno agora, ou nas trevas exteriores, ou no reino dos mortos que estão em tormento, a linguagem lá é reclamação, é xingamento, é choro e ranger de dentes, é ódio, é remorso, é isso. O que você quer ter na sua casa? Céu ou inferno? O que você vai alimentar? Céu ou inferno? O que você vai trazer para dentro de si e fazer jorrar de dentro de você? Céu, louvores, adoração, palavras de gratidão, de ação de graças. Em toda e qualquer circunstância, sempre há um escape, sempre há coisas boas, apesar das ruins. Apesar do deserto, em todo deserto deve haver um poço. Agar encontrou o poço, mas o anjo teve de lhe abrir os olhos, para que ela encontrasse água no deserto. Quando estive em Israel agora, nós estivemos caminhando pelo deserto do Negev e fomos caminhando a pé e de repente água.
água, água no deserto. Que imagem maravilhosa, aquele sol causticante e água jorrando. Todo deserto tem suas fontes. Em todo deserto a água, se não está a flor da terra, cave que você encontrará. Assim, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós o adoramos, nós encontramos no meio das circunstâncias mais adversas motivos de louvor e de adoração. Então vamos ao Salmo. Ele diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e logo foram criados. Aqui até o versículo 5, o salmista está dizendo, está vindo com louvor e adoração de cima para baixo. Ele primeiro começa dizendo, louvai o Senhor dos altos céus, das alturas. Ah, quem sabe ele pode ouvir a voz dos anjos, quem sabe ele pode ouvir o louvor dos seres viventes que estão ao redor do trono de Deus e o adoram dia e noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele convoca os altos céus, ele convoca os anjos, ele convoca o firmamento, ele convoca então os segundos céus. O terceiro céu, onde está o trono de Deus e os seres celestiais. Os segundos céus, onde está o firmamento, o cosmos, o universo. E ele convoca sol, lua, estrelas, louvem ao Senhor. E então ele vem descendo para a terra. Ele diz até, céus dos céus, águas que estão acima do firmamento, louvem ao Senhor. A água aí para cima, nós já sabemos disso pela ciência. Depois ele diz, no versículo 6, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. O salmista trouxe o salmo então para a terra. E até na terra ele veio de cima para baixo. Ele começa a dizer montanhas, árvores. Ah, tem árvores tão grandes, as sequoias lá nos Estados Unidos, o baobá lá na África, árvores tão grandes que precisa de 10 homens para cercar o seu tronco. Altíssimas, que a gente vira uma formiguinha perto delas. E o salmista diz, árvores, louvem ao Senhor, batam palmas, espinheiros. E ele diz, baleias, voláteis, as aves, os peixes, louvem ao Senhor, louvem. Quando nós enxergamos a natureza louvando o Senhor, quando nós enxergamos e ouvimos a verdadeira adoração, nós somos convocados a fazer parte deste coral. Nós somos convocados a vir, temer, ouvir e ver o Senhor. E isto é maravilhoso. Vamos fazer isto agora? Você quer louvar o Senhor? Você quer entrar nesta dimensão da verdadeira adoração? Então, ore comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe numa atitude de adoração. Quem sabe, levantando as suas mãos, você possa dizer, Senhor, Tu és grande e maravilhoso. Tu és excelso e entronizado no meio dos louvores de Teu povo. Tu és tão grande, Senhor, que não temos nem a dimensão do nosso tamanho diante da Tua glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro Senhor. E nesta hora, eu me prostro diante de Ti. Eu reconheço a minha pequenez, a minha fragilidade e me entrego em Tuas mãos para ser um adorador Teu,
para te adorar em espírito e em verdade, para contemplar o teu rosto, a beleza da tua formosura, da tua santidade e aprender contigo. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Ajuda-me, Senhor. Leva-me a um nível mais alto na vida cristã. Eu me consagro a Ti. Lava o meu coração, limpa-o de toda injustiça, de toda iniquidade. Aperfeiçoa-me em Cristo e dá-me um coração semelhante ao Teu para Te adorar. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão orando conosco, para que sejam libertas de toda opressão maligna, libertas de todas as correntes, de todas as cordas que as prendem, libertas pelo poder do Senhor e aprendam a Te adorar. Aqueles que estão enfermos sejam curados e a Tua bênção chegue a cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.